Oi, gente. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Vocês estejam bem, com saúde, em paz. Eu gostaria de conversar com vocês, quem tiver interesse em conversar comigo, né? E das muitas coisas que vão sempre ficando após um trabalho, e esse vídeo aqui eu quero torná-lo público para conversar com as pessoas que têm algum interesse nesse caminho de mediunidade, serviço e culto às energias que são imateriais, né? Fiquei me perguntando, a partir dessa vontade de estar aqui conversando, o que a gente faz num terreiro? O que a gente faz lá, né? Seja quando a gente entra para uma corrente, seja quando a gente vai numa assistência, assistir a um ritual e pedir, rezar. Cada um vai nomear isso do seu modo muito íntimo. Eu fiquei me perguntando, né? Me pergunto todos os dias, o que a gente faz num terreiro? Porque a gente vai vivendo uma realidade que é um recorte da vida lá fora, ao mesmo tempo é tão diferente. A gente geralmente chega pela dor. E quando eu falo geralmente a gente chega pela dor, eu acho que sempre é pela dor. Mesmo quando a gente acha que não. Sempre é pela dor. Ou sempre é pela busca de algo que não está muito identificado. Algo que não está ainda muito concreto, né? A gente precisa de concretude. A gente precisa saber exatamente daquilo que se passa em nós, mesmo que isso seja algo que a gente sabe sem saber, não sabe sabendo. É uma loucura mesmo. Mas eu acho que a gente sempre chega pela dor. E ao chegar sempre pela dor, a gente costuma ter um estado de necessidades, assim, muito intensas. E quando eu falo isso, eu quero pausar essa fala para dizer que todo médium que chega pela dor, estou fazendo um recorte, ele merece tanto amor. É tão difícil estar à deriva na vida, sem ter exatamente o entendimento do que está acontecendo conosco e viver todo tipo de experiência a partir disso. Todo tipo de experiência a partir do não saber, todo tipo de experiência a partir da falta de amor mesmo ao redor de um médium, porque eu não estou colocando o médium como uma pessoa especial, eu estou quase que colocando aqui o médium como uma pessoa adoecida. Adoecida porque ela faz contato com coisas que não estão aí na regra normal, dentro da etiqueta, dentro do esperado. Então eu fico pensando nos médiuns chegando na casa de Iemanjá, que é de onde eu posso falar, do quanto essas pessoas precisam ser amadas, né? E aí, falando disso, o que a gente faz no terreiro, né? Chegando pela dor ou recebendo alguém com tanta dor. Do quanto nós somos colocados a pensar o que a gente faz da gente mesmo, seja para viver o nosso processo de cura e para ofertar ferramentas de cura do outro. Quando eu digo que um terreiro é o recorte do que a gente vive lá fora, porque a gente vai estar inebriado num primeiro momento pelo cuidado, pelos perfumes e pela beleza que é dançar para um orixá, ou mesmo receber e presenciar os caboclos trabalhando num passe, mas no final das contas a gente é só a gente mesmo lá dentro, o que a gente é fora. E aí o que a gente faz num terreiro para que o terreiro possa ser de fato um lugar de cura para nós, que somos totalmente doentes e por isso estamos ali, não somos eleitos, não somos melhores. Ao contrário. O que a gente faz nesse processo de cura, na nossa cura e ofertando possibilidades para a cura do outro? Eu gosto de falar cura porque é isso, é processo de cura, tem que ser processo de cura, não pode ser um lugar de reforço de adoecimento, não pode ser lugar de reforço das questões que a gente carrega, que a gente precisa melhorar. Se a gente ainda não aprendeu os processos de amor próprio e amor pelo outro, se a gente ainda não consegue lidar muito bem com as faltas de limites que a gente não consegue se dar, os respeitos à sociedade que a gente não dá
Isso passa pelo autorrespeito, que também é muito comprometido. A pessoa social que a gente é extremamente preconceituosa, racista, extrema, que não consegue discutir alguns assuntos ou todos os assuntos. Isso se apresenta no terreiro e isso afeta o nosso processo de cura, entendendo que diálogo e escuta são coisas que precisam fazer parte de quem a gente se torna. E aí, veja, eu estou falando de tanta coisa e, ao mesmo tempo, não estou falando de coisas específicas que geralmente é o que fica atrelado ao processo de alguém dentro de um terreiro. O que a gente faz num terreiro? Se não é pensar em que a gente cultua as entidades e guias e mentores e orixás, mas que isso de nada vale se a gente não se apercebe dos nossos processos que a gente precisa viver para se tornar melhor para a gente mesmo e, quem sabe, conseguir, com isso, conviver num coletivo em que o bem coletivo ele é, para nós, tão importante quanto o nosso bem individual. Então, o que a gente faz num terreiro se a gente não está preocupado com o que é coletivo? Se a gente não está preocupado com quem nos chega com dor? Eu acho que esse meu vídeo é para tentar, é uma tentativa que eu faço ao longo dos anos, de tentar tirar esse fetiche que existe em torno do médium, sendo essa pessoa muito especial. E o próprio médium achar isso, né? Tirar disso. Ter mediunidade, ter uma mediunidade de incorporação, ter uma mediunidade, seja ela qual for, de visão, de intuição, não faz de ninguém muito mais especial. Na verdade, quando a gente precisa estar nesse lugar de serviço, trabalho e experiência, a gente está entendendo, a priori, que a gente é paciente. A gente precisa entender os nossos equívocos espirituais que a gente carrega, os nossos equívocos humanos. A gente está ali para lidar com todas essas arestas que precisam ser olhadas e cuidadas. A gente é um processo de cura e esse processo de cura ele só se dá se a gente olha para os nossos atos sociais